quanto por cento? 20% dos formados no Largo São Francisco da USP são reprovados no exame da OAB. 40% dos formados em faculdades de direito federais são reprovados no exame da OAB. E 82% dos bacharéis em direito no Brasil inteiro são reprovados no exame da OAB. E agora vem a pergunta, por quê? Vamos pegar esse caso da USP? Pergunta número 1. É alguém lesado mentalmente? Não. Passou num vestibular bem competitivo. Pergunta número 2. É alguém que fez direito na Unisquina? Não, fez direito no Largo São Francisco. E por que ele foi reprovado? Simples, porque ele cometeu o maior erro que qualquer estudante brasileiro pode cometer. Estudou para a prova. Quem estuda para a prova monta um castelo de cartas na cabeça, consegue tirar nota e não consegue aprender nada porque logo em seguida esquece tudo. Portanto, cuidado com uma coisa. Se você nesse momento está estudando para passar num vestibular ou está estudando para passar num concurso, esquece, você não vai passar. Agora, se você estiver estudando para aprender de forma definitiva e para sempre, aí você vai passar. Porque a cada coisa nova que você aprende, você fica mais inteligente, e quanto mais inteligente, mais chance você vai ter. Mas quando eu falo a cada coisa nova que você aprende, é aprender contextualizando e aprender para sempre. Você vai dizer, professor, qual é o mecanismo para se aprender para sempre? É usar o cérebro. Eu dividi o cérebro humano em 3 partes para simplificar. Na realidade, é muito mais complicado do que isso, mas só para simplificar agora. Essa parte azul é o cerebelo, a parte amarela é o sistema límbico e a parte vermelha é o córtex. Só para vocês terem uma ideia, os meus alunos da engenharia da computação calcularam que para obter o hardware correspondente ao córtex humano, eu deveria ligar em rede pelo menos 15 mil computadores de última geração. Portanto, dentro da cabeça, meu querido, você tem 15 mil computadores de última geração. Usa esses computadores, faz esses computadores funcionarem da forma adequada. Para com essa mania de estudar para a prova, para com essa mania de achar que memória, que tem que decorar as coisas. Torne-se mais inteligentes. Como? Aprendendo da forma correta. E qual é a forma correta? Bom, vamos lá. No cerebelo, que é essa região azul, você aprende coisas que têm muito a ver com habilidade física, tem a ver com equilíbrio e com ritmo. Por exemplo, no cerebelo, você aprendeu a andar de bicicleta. Agora, veja bem, o que a gente aprende no cerebelo é uma coisa que é difícil de se aprender, porque ninguém sai pedalando na primeira, quando vai andar de bicicleta, porém, uma vez que você aprendeu, você não esquece nunca mais. Portanto, o que você aprende no cerebelo é aprender de verdade, aprender para sempre. Só que tem um detalhe. Eu acho que nos concursos e nos vestibulares é meio difícil te pedirem andar de bicicleta para saber se você está habilitado para ocupar o cargo ou não. Moral da história, nós temos que colocar as coisas na região vermelha, no córtex. Só que a porta de entrada do córtex, da região vermelha, é o sistema límbico, a região amarela, que é uma região que, ao contrário do cerebelo, ao contrário dessa região da bicicleta, é uma região onde é facílimo por uma coisa, mas é facílimo perder. Por exemplo, você está numa cidade mineira muito estranha chamada Varginha. É uma cidade que no lugar de caixa d'água tem um disco voador. Você está andando por Varginha, de repente uma coisa estranha te chama a atenção. Se chama a atenção, imediatamente essa coisa estranha é passada para o sistema límbico. Mas entra-se com uma facilidade incrível. Porém, se parar de chamar a atenção, algum tempo depois, acaba desaparecendo. Você vai dizer, é fácil pôr, mas é fácil tirar. Durante quanto tempo uma coisa fica armazenada no sistema límbico? Pode ficar armazenada segundos, minutos ou até horas. Jamais dias. O conteúdo do sistema límbico não sobrevive a uma noite de sono. E acho que você já desconfiou que quem estuda para a prova põe as coisas aonde? No sistema límbico. O tempo suficiente para tirar nota e esquece em seguida. E você já notou que quando o pilantra estuda em cima da hora para tirar nota, normalmente ele estuda quando? Não é no dia anterior. Ele acorda mais cedo para fazer a prova porque sabe que uma noite de sono pode estragar o que ele estudou no dia anterior, porque ele colocou tudo no sistema límbico. Você vai dizer,
E como é que eu guardo uma coisa para sempre? Põe no córtex, na região vermelha, põe nos 15 mil computadores. Mas como é que faz isso? Simples. Vamos pegar um exemplo genérico. Você está numa aula de biologia e o teu professor diz, para de falar que aranha é inseto. Inseto tem 6 patas, que nem a formiga. Aranha tem 8, é aracnídeo. Bom, essa informação importantíssima, diga-se de passagem, a respeito da aranha, é uma informação que você recebeu como aluno, porque foi numa aula. Se foi como aluno, ela imediatamente vai para o sistema límbico, mas ela está condenada a desaparecer. Essa noite vai desaparecer durante o sono. Ah, mas eu quero gravar. O que eu faço? Tem um truque. Aquela informação recebida durante uma aula, que pode ser presencial, pode ser à distância, pode ser uma aula que você mesmo está dando para si mesmo, lendo um livro, mas a informação recebida, se no mesmo dia, insisto, tem que ser no mesmo dia. Se ela for trabalhada ativamente como estudante, veja bem, se é estudante tem uma pessoa só, não tem grupo de estudo. E se ativamente é alguém que tem um lápis na mão. Que esse alguém acaba fazendo? Pega um pedaço de papel e começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai desenhando 6 patas da formiga. E escreve embaixo. Isto é uma formiga, e se é uma formiga, ela tem 6 patas. Aí ele desenha uma aranha. E a aranha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas. Portanto, a formiga é um inseto, a aranha é um aracnídeo. Esse ato de pegar um lápis e fazer isto, e note que não precisa fazer o tratado sobre a aranha e a formiga, não, é quase como se fosse uma cola. Essa coisa esquemática faz com que você deixe de ser aluno e nesse momento você vire estudante. Agora tem um detalhe. Por que tem que ser no mesmo dia? Porque aquela informação que você trabalhou como aluno, naquela noite, naquela mesma noite, durante o sono, e só e exclusivamente durante o sono, esse é o ponto-chave, ela é transferida para o córtex, é quase como se o sistema límbico fosse memória RAM e o córtex fosse o HD. Portanto, o teu cérebro é um computador que salva, mas só salva durante o sono. De forma que amanhã de manhã, quando você acordar, no sistema límbico já sumiu, porque não sobrevive a uma noite de sono, mas no córtex vai estar lá para sempre. Vai estar acessível o tempo todo. É uma memória permanente. Mas porque foi no mesmo dia em que a informação foi recebida que ela foi trabalhada ativamente, com lápis na mão. Portanto, durante o dia, tudo que entra no teu cérebro, entra no rascunho. A atividade elétrica do teu cérebro, lá em cima, você está vendo naquele gráfico, é muito intensa. Conforme você vai adormecendo, ela cai quase a zero, é o chamado sono profundo, ou sono sem sonho. Nesse momento você tem o QI de uma beterraba em coma, 0. Você só não é um cadáver porque respira e bate o coração. O que o cérebro fez? Parou. E por que ele parou? Porque está na hora de arregaçar as mangas e fazer a manutenção. Eis que de repente começa uma grande atividade elétrica chamada sono REM. REM vem de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Você olha embaixo da pálpebra, você vê o globo ocular começar a pular de um lado para o outro. Nesse momento você está tendo um sonho absolutamente desconexo e sem sentido nenhum. Tanto é que, faz experiência, acorda alguém durante o sono REM e pergunta, você estava sonhando? Estava. O quê? Não sei. A pessoa não sabe. Porque é um sonho desconexo completamente. E nessa manutenção, o que está acontecendo? O que não foi trabalhado vai para o lixo. O que foi trabalhado ativamente como estudante e não mais como aluno, vai sendo salvo no córtex e depois de alguns episódios REM, você acorda e tudo está gravado no córtex. Agora, cuidado. Durante a noite tem que acontecer pelo menos 4 episódios REM. Ou seja, você tem que dormir
o ideal, 8 horas. Quebrando o galho, 6 horas. Tomem cuidado que o sono é fundamental. Ah, mas eu trabalho, estudo, blá, blá, blá. Primeiro se organiza para ter horas de sono. Agora você vai dizer, mas como é que eu faço? Eu usava um truque. Gente, de dia eu trabalhava para sustentar mulher e filho. À noite eu fazia faculdade. Sabe qual é o truque que eu usava? Na hora do almoço, 15 minutos. Eu dava uma cochilada de 15 minutos. E depois eu vi que funciona por quê? Porque tem um estudo que mostra que se você dormir 3 horas, o tanto que você descansa dormindo 3 horas, 90% já foi descansado nos primeiros 15 minutos. Portanto, uma cochilada de 15 minutos é a salvação. Na hora do almoço, todo mundo tem esse tempo para poder fazer isso. Moral da história, veja o que acontece no teu cérebro conforme você vai estudando e gravando as coisas. Veja como os dendritos entre os neurônios vão crescendo, vão se entrelaçando, vão criando mais ligações, vão conseguir se conectar, vão conseguir fazer um circuito cada vez mais complexo, um circuito cada vez mais rico em ligações. Com isso daqui você está conseguindo 2 efeitos. Você está matando 2 coelhos com uma cajadada. Número 1. Para aprender alguma coisa, tem que criar uma rede neural. Você está criando. Então você aprendeu, sei lá, informação a respeito da aranha. Fato número 2. Quanto mais ligações você tiver no seu cérebro, mais inteligente ele fica. Portanto, quanto mais você aprende coisas de forma correta, que é essa que eu estou falando, mais inteligente você vai ficar. E mais experiências você vai poder fazer. Portanto, se você tentar ensinar alguma coisa para um computador, ou seja, quando um computador aprende, você muda o software. Quando um cérebro humano aprende, você muda o hardware. Ou seja, o peer que vai dormir hoje à noite, amanhã de manhã é outro, porque meu cérebro não vai ter exatamente a mesma configuração de ligações que tinha antes de dormir. E o peer que vai acordar amanhã, se eu aprendi alguma coisa hoje, vai acordar mais inteligente. É uma coisa fácil de ser entendida. Portanto, toda informação recebida hoje, seja ela presencial ou à distância, ou até através de leitura, pura e simples, lendo simplesmente, você está recebendo informações. Essa informação obrigatoriamente deve ser estudada hoje, ainda hoje. Antes que se passe uma noite de sono. Tem gente que fala, espera aí, eu assisto a aula de manhã, o que eu devo fazer? Estuda à tarde. Eu assisto a aula à tarde, o que eu devo fazer? Estuda à noite, antes que se passe uma noite de sono. Tanto é que tem muitos de vocês, talvez que tenham filhos pequenos, coisas desse tipo, que assistem a aula à tarde. A lição de casa não tem que ser feita na manhã seguinte, tem que ser feita à noite. Quando ele chegar em casa, ele vai ter que fazer a lição de casa. E pode fazer experiência, se ele fizer a lição de casa à noite, o rendimento dele vai mudar terrivelmente. Agora vem a famosa pergunta. E quem assiste a aula à noite vai fazer o que eu fiz. Eu fiz todo o meu curso de física na Universidade de São Paulo à noite, porque de dia eu tinha mulher, uma filha e mulher grávida. Estava chegando a segunda, portanto eu trabalhava para sustentar a família. À noite eu ia para a faculdade, chegava em casa exausto, porém eu ia dormir meia hora mais tarde. E meia hora que eu passava como? De lápis na mão, escrevendo. É isso que faz uma gigantesca diferença. Tanto é que meus alunos do cursinho sempre usaram o famoso lema: aula dada, aula estudada, hoje. Aula dada, tem que ser aula estudada, hoje. Tem gente que fala, mas eu não assisto aula. Melhor, se você perde menos tempo. É se você tem mais tempo para estudar. Tanto é que o grande equívoco cometido nas escolas brasileiras é entupir o coitado de aula de manhã e à tarde. E o sujeito simplesmente não tem tempo de estudar.
há um equívoco. Não é verdade que quanto mais aulas você assistir, mais você aprende. Mentira! Você aprende quanto mais horas de estudo você tiver. A aula não foi feita para aprender, a aula foi feita para entender. O professor não ensina, o professor explica. E se você não entender, ele explica de novo. E se você não entender, ele é tão criativo que inventa uma nova maneira de explicar. A aula não foi feita para aprender, portanto, aumentar o número de aulas é burrada. Tem que aumentar o número de horas de estudo. Só para vocês terem uma ideia, o melhor sistema educacional do mundo é da Finlândia, e na Finlândia todas as escolas são período integral, porém, só tem aula pela manhã. E à tarde, além do esporte que eles fazem, cada um deles tem sua escrivaninha, e eles fazem a lição de casa todas as tardes, que lá não é lição de casa, é lição de escola mesmo, porque eles não vão para casa. Moral da história, esse é o truque. Nas 24 horas, você tem que ter um espaço para entender, para receber a informação. Depois de receber a informação, tem que ter um espaço para trabalhar ativamente com o lápis na mão a informação. Isso serve para aprender. E depois, uma boa noite de sono para fixar. Sabe o que quer dizer isso? Que o ritmo do cérebro humano é circadiano. A palavra circadiano vem do latim circadien, ao redor de um dia. Tudo começa, acontece e se encerra em 24 horas. 24 horas. Esse é o ponto fundamental. Portanto, na hora que você estiver subindo a escada da inteligência, lembre-se, é 1 degrau por dia, porque tudo tem que acontecer dentro das 24 horas. E as 3 coisas que tem que acontecer são entender, aprender e fixar.